Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, pedimos a luz do vosso Espírito, para que tudo aquilo que falarmos aqui seja de acordo com a tua vontade, que o Senhor abra a nossa compreensão, que o Senhor abra o nosso coração, para conhecermos mais a nossa fé, para conhecermos mais a Ti, e assim, podendo Te amar mais e Te servir mais, a nossa vida seja para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Tudo isso nós os pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Podemos assentar? O padre vai utilizar este livrinho, Sou Católico, Viva a Minha Fé. Quem quiser adquirir, nós temos alguns fascículos aqui. Pode ficar com a Nice, já pegar o seu, porque nós vamos utilizar durante a minha fala, certo? Então, quem já quiser, enquanto isso eu vou dando os encaminhamentos práticos de como será. Ok? Então, não é obrigatório adquirir, quem quiser, depois também durante a semana, nós vamos trabalhar todo ele, né? Ele tem 5 capítulos, nós vamos trabalhar 4, porque o último capítulo é de perguntas e respostas, tá bom? Ele é um subsídio que foi elaborado pela CNBB, que é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, e de maneira muito prática, uma linguagem bem simples, bem acessível, não é? Uma linguagem que pode ser compreendido por todos. Então ele vai ser como que a nossa bússola durante os nossos 4 encontros que vão acontecer a partir de hoje, tá certo? Então depois, padre, hoje não tem como eu adquirir, não há problemas, pode adquirir depois. Padre, eu não vou adquirir, não tem problema, o que importa é que você está aqui, que você quer conhecer, que você vai abrir o coração. Isso daqui é só uma ferramenta, não é, que nos ajuda na caminhada, ok? Então, quais as motivações? Então, quem está aí comprando vai fazer silêncio, certo? Porque nós já começamos. Então, quais as motivações que nos levam, como paróquia, a realizar um seminário como esse? Primeiro, instruir os fiéis na sua fé. Quem participou da missa no domingo, ouviu o padre dizendo que infelizmente muitos católicos não conhecem a sua fé. Aí quando vem um irmão de outra igreja falando que você adora imagem, que você vai para o inferno, que se você não aceitar Jesus na igreja dele ou dela, não é? Você vai ficar lá com o gabiru, e muitos ficam com medo e vão. Outros, por ter uma fé muito frágil, na hora da dor, da dificuldade, aí vem aquela proposta: se você for para a minha igreja, você vai ser curado. Se você for para a minha igreja, lá não faz amarração para o amor não, mas seu marido vai voltar de volta, né? Então fica aquela confusão toda, para onde eu vou? Então é necessário que a gente conheça, porque é conhecendo que a gente vai amar mais, e é amando mais que a gente vai ter essa fé enraizada e consolidada em Cristo. E eu sempre peço 2 coisas a Jesus nas minhas orações: que eu morra católico e que eu morra padre. Esses são os 2 pedidos que eu faço a Jesus todos os dias da minha oração. E eu amo demais da conta a igreja de Jesus Cristo, que é a igreja católica. E eu gosto demais da conta de ensinar a fé católica. Então, por todas as paróquias, por onde eu já passei,
eu já ministrei este seminário de fé católica, porque muitos dos que estão aqui se abrem ao conhecimento, se abrem à graça de Deus e de fato vão caminhando com mais intensidade na sua vida de fé. E claro, como padre, ele também tem essa missão de instruir os católicos na fé da igreja, na fé de Cristo, não é? E é por isso que nós estamos aqui. Então quero dizer para vocês que muitos empecilhos vão chegar para que vocês desistam dessa caminhada, porque vão ser 4 terças. Hoje é a primeira. E nós devemos perseverar para chegarmos até a última, certo? Então, entenda que vai acontecer problema no trabalho, entenda que vai chegar a visita que não te avisou, entenda que o carro vai estragar, porque o Gabiru não fica feliz de ver os filhos de Cristo e da igreja aprendendo a sua fé. Então é preciso ter uma experiência forte também de oração e não desanimar na primeira dificuldade. Hoje eu estou cansado, não fui não, já fui terça passada. E aí quando chegar a provação que vai querer te impedir de vir nos próximos encontros, você vai lembrar da fala do padre. E aí você vai rezar o crê em Deus Pai, a salve a rainha, pedindo para tudo que é mal, que estiver te impedindo, sair do seu caminho, para que você chegue. Então se você for perseverante, se você acreditar, você vai chegar até o fim, certo? E o que nós vamos fazer aqui, minha gente, é um itinerário. Uma terça vai puxando a outra. Então se nós perdermos uma das terças, a gente vai ficar meio manco, né? Porque a outra posterior, quando eu vier, de repente eu vou usar alguns conteúdos daquele dia que você faltou e você vai ficar um pouco perdido, tá bom? Então é necessário fazermos o itinerário completo das 4 terças, porque isso vai ser muito importante para nós. Algumas pessoas me perguntaram, padre, quais serão os temas? Então quem tem o livrinho, pode abrir aí no índice. O índice está no final, certo? Sumário, página 211. 211 do livrinho. Quem tem? Quem não tiver e o vizinho tiver, olha com o vizinho. Vamos ser também generosos e vamos partilhar, certo? Então quem tiver, olhe aí com o seu vizinho. Então hoje nós vamos trabalhar a introdução e o capítulo 1, certo? Então a introdução é uma breve retrospectiva da fé, situando-nos de quais são os elementos importantes que norteiam a nossa fé. Então, ser católico é crer em Deus, que nos revelou a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. Ser católico é alimentar da fé na fonte da revelação divina, que é esclarecida pelo magistério da igreja. Ser católico é viver como igreja a fé e a adesão a Jesus Cristo em obediência à sua palavra. E ser católico é viver a fé como um dom de Deus e dela dar testemunho na vida cotidiana. Então, estes são os conteúdos da introdução. Depois, no dia de hoje, nós vamos trabalhar também o capítulo 1, cujo tema é a revelação de Deus. Como Deus foi revelando a humanidade. Então, a busca da vida e da felicidade, como que Deus vem ao nosso encontro, como que se dá a revelação divina por meio da escritura, da tradição e do magistério, certo? Depois, vire a página, capítulo 2. Capítulo 2 vai ser o conteúdo da terça-feira que vem, certo? E nós vamos trabalhar na próxima terça a fundação da igreja. Uai, padre, Jesus quis fundar uma igreja? Quis. E qual igreja é essa? A que você está, certo? Então nós vamos entender como se deu a fundação da igreja. E nós começamos a igreja por onde? Pelo seu fundador. Então a primeira parte da semana que vem vai ser sobre Jesus. Quais são os elementos que compõem a pessoa de Jesus, podemos assim dizer. A verdade sobre a igreja, quando a igreja nasceu, não é? Qual a finalidade dela. Por que nós todos somos igreja? E depois, a terceira parte, o ser humano. Porque essa igreja de Jesus é para quem? Para cada homem
e para cada mulher. Então, as verdades da fé que norteiam a nossa essência como homem, como mulher, como imagem e semelhança de Deus, certo? Então, esse vai ser o conteúdo da próxima terça-feira. A terceira terça-feira, então o capítulo 3, que é um tema muito importante, a liturgia, a celebração do mistério de Cristo, do mistério pascal de Cristo. Então, o que é a liturgia? O que nós celebramos? Por que nós celebramos? Não é? Quais são os elementos que compõem a celebração litúrgica? E depois, os 7 sacramentos, que também consolidam a fé da igreja e possibilitam a igreja continuar sua caminhada com Cristo, porque Cristo permanece conosco de maneira visível e real pelos sacramentos, certo? Depois, capítulo 4, vai ser o conteúdo da nossa quarta terça-feira, certo? O nosso quarto encontro, a vida nova em Cristo. Então, o que experimenta quem aceita Cristo? Quais são as realidades de pecado que impede você de viver a vida nova em Cristo, não é? E como se dá a vivência moral do cristão? Então aqui a gente entra em alguns temas também polêmicos, não é? No conteúdo de hoje, no contexto de hoje, por exemplo, a sexualidade humana, o amor humano, diante de tantas propostas que chegam. E o capítulo 5, minha gente, é para casa. Vocês vão lendo no decorrer do nosso seminário, porque são perguntas polêmicas também. Olha aí a primeira: por que os católicos veneram a Virgem Maria? Né? Depois, por que dizemos que Maria é a mãe de Deus? Então aqui o padre não vai trabalhar pergunta por pergunta, porque no livrinho já tem a pergunta e a resposta. E no nosso último encontro, vai ter um bate-papo de perguntas e respostas de vocês para com o padre, diante das dúvidas que tiveram com as perguntas e respostas do livrinho, ok? É o capítulo 5. E o capítulo 6 é para vida pessoal. Por quê? Porque são as orações do cristão. Então, quem ainda não sabe rezar o Pai Nosso, não é? Quem ainda não sabe rezar o terço, quem ainda não sabe rezar a Salve Rainha, a Ave Maria, o Vinde Espírito Santo, o capítulo 6 são todas as orações que todo católico tem que saber. Então olha como esse livrinho vai nos ajudar no cotidiano, certo? E durante a semana, além dessa tarefinha que o padre já deu, ele vai dar outra, que é ler o capítulo estudado hoje. Então aqui, minha gente, é aula, certo? Nós vamos espremer o tique e o teco, nós vamos conhecer, nós vamos abrir no final para as dúvidas e perguntas, mas é necessário também o quê? Um esforço da nossa parte. O padre tem um defeito de fábrica, que quando ele empolga, ele fala muito rápido, certo? Então, se no decorrer da fala eu estiver falando muito rápido, não há problema levantar a mão, falar: padre, stop, por favor, certo? Porque às vezes eu vou falando e vai sendo muito rápido, e vocês não acompanham, e o objetivo aqui é vocês acompanharem para compreender. Antes de ser padre eu era professor, e às vezes, nas escolas que eu trabalhava, as coordenadoras falavam assim: professor, você fala muito rápido, e às vezes os alunos não estão entendendo o que você está explicando, certo? Então, por minha culpa, minha tão grande culpa, eu assumo, e não quero que vocês se prejudiquem por isso. Então, se o meu ritmo estiver um pouco acelerado, certo? Nós podemos desacelerar. E as dúvidas e perguntas, vocês vão anotar aí, vamos deixar para o final, porque senão o nosso tempo é pouco, a gente não consegue fazer tudo, tá bom? Então, esta é a metodologia do nosso seminário e o material que nós vamos utilizar durante todo os nossos encontros, ok? Então, quem tiver o livrinho, pode ir lá para o início. Vamos para a introdução, a partir da página 9, certo?
Algumas partes nós vamos ler o parágrafo todo, mas de maneira geral eu vou explicando e vocês também, né, depois vão interagir. Quem gostar de rabiscar o livrinho, quem tiver um caderno e quiser anotar, também é importante. Aí cada um segue o seu método, desde que você compreenda o que nós estamos explicando. Então, o nosso primeiro passo parte da antropologia da pessoa. Uai, padre, isso é de comer ou passar no cabelo? Nenhum dos dois. Antropologia diz respeito à essência do homem e da mulher, dos anseios mais profundos que cada pessoa tem. E o primeiro deles é bíblico. Então, se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir João, capítulo 12, versículo 21. Quem tiver a Bíblia, pode abrir João 12, versículo 21. Acharam? Então você vai ficar de pé, vem aqui perto do padre, e vai ler o versículo 21, bem forte. Estes se aproximaram de Filipe, aquele de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi e falou com André. Então, André e Filipe o disseram ao Senhor. Responderam-lhes Jesus. Então o versículo 21 vai dizer, eles se aproximaram, os discípulos se aproximam de Filipe, que era de Betsaida, não é? Uma cidade da Galileia, e fazem um pedido a Filipe. Qual que é esse pedido? Senhor quem? Senhor Filipe, porque eles estavam falando com Filipe. Queremos ver Jesus. Então aqui parte o trecho bíblico de uma ânsia, de um desejo do nosso coração. Qual é esse desejo? Ver Jesus. Mas o ver no Evangelho de João nunca é somente na dimensão do olhar, como vocês estão olhando para mim e eu olhando para vocês. O ver no Evangelho de João consiste numa experiência pessoal que alcança o quê? O meu coração. Então, qual era o desejo daquele grupo que estava com Filipe? Ver Jesus. E ver Jesus significa o quê? Fazer uma experiência íntima com Ele, no sacrário do seu interior. E esse sacrário se chama coração. Quem participou da missa domingo, não é? Ouviu o padre explicando isso no Evangelho. Então, o desejo de cada homem e de cada mulher é de encontrar Jesus e de fazer a experiência com Ele. E qual é o desejo de Jesus? Se permitir ser experimentado por cada homem e por cada mulher. Então, como diz os mineiros, juntou a fome com a vontade de comer. Não é? O coração humano que deseja, que anseia, que quer experimentar Cristo, e Cristo que se permite fazer a experiência para que nós nos encontremos nele. Então, a nossa fé parte de onde? Da criação. Porque se somos imagem e semelhança de Deus, como vai afirmar o livro do Gênesis, nós também temos no nosso coração o quê? O desejo de fazermos essa experiência com Jesus. E como que nós fazemos a experiência de ver Jesus, de experimentar Jesus, de conhecer Jesus? Por meio da fé, certo? Por isso que o seminário que nós estamos fazendo agora, que é um seminário de quê? De fé. Proporcionar a vocês o conhecimento que parte da razão e da emoção, que se direciona ao caminho de quem? O caminho de Jesus. Para que vocês também vejam Jesus. Para que vocês também experimentem Jesus. Ok? Então,
um documento da igreja chamado Novo Milênio Imeunte, escrito pelo Papa João Paulo II, vai nos dizer: a plena contemplação do rosto do Senhor, não chegamos pelas nossas simples forças, mas deixando a graça conduzir-nos por sua mão. Então a experiência que você pode fazer de experimentar Jesus, não é apenas pelo seu mérito, mas é graça dele que te chama e que te permite ser também conduzido por ele, certo? Então este é o primeiro princípio, e isso nós chamamos de fé, é o dom da fé, deixarmos conduzir pela graça do Senhor. Aí você poderia perguntar: padre, mas a fé católica constitui de quê? Então quem tem o livrinho vai para a página 10, terceiro parágrafo. Página 10, na verdade é o segundo parágrafo, porque lá em cima já tem a metade de um, não é, que ficou para trás. Vamos ler juntos, quem tem o livrinho, o segundo parágrafo. Acharam aí? Página 10. Enquanto tarefa, a fé constitui-se a busca de melhor conhecer a Jesus, para melhor amá-lo e servi-lo. Este conhecimento é uma experiência interna, afetuosa e mobilizadora, que nasce do encontro pessoal com Jesus e se solidifica na vivência eclesial. Por ser esta vivência dinâmica, ela constitui-se um verdadeiro caminho, em cujo processo o católico é chamado a estar sempre pronto a dar razão de sua esperança, comprometendo-se com o serviço da caridade. Então nós estamos aqui para isso, porque a tarefa da fé constitui conhecer melhor qual pessoa? A pessoa de Jesus. Qual pessoa? Jesus. Então a tarefa da fé constitui conhecer melhor qual pessoa? Jesus. Conhecendo melhor Jesus, o que é que vai acontecer comigo? Eu vou amá-lo mais e eu vou servi-lo mais. Nas nossas relações é assim, minha gente. Nós não começamos a amar o nosso amigo e a nossa amiga no primeiro encontro, não é? Eu só posso dizer de fato que amo aquele meu amigo do meu coração, ou aquela amiga do meu coração, a partir do momento que eu fiz um caminho com ele e com ela, que eu fui conhecendo a ela e ela foi me conhecendo. E esta caminhada de fortalecimento dos vínculos nos proporcionou o quê? Uma solidez na relação. Então eu conhecendo mais aquela pessoa, me identifiquei mais com ela, e isso aumentou ainda o meu amor por ela ou por ele. Então o caminho da fé é esse, e é por isso que nós estamos aqui nesse seminário. Mas ao mesmo tempo isso é uma experiência, que não pode ser uma experiência qualquer. Então a igreja nos ensina como que deve ser essa experiência interna, porque ela parte de onde? Toque, 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 toque. De onde parte? Do coração. Então é uma experiência interna. E Jesus falou domingo no Evangelho: não é o que entra da boca do homem que o torna impuro, mas é aquilo que sai de onde? Do coração. Então é uma experiência interna com Jesus. Ele entrar dentro do meu coração e eu entrar dentro do coração dele, certo? Depois, ela é afetuosa, ela é amparada por carinho, por demonstrações de afeto, não é? E nas nossas relações humanas acontece isso. Você dá um beijo, dá um abraço, faz um carinho, não é assim? Isso demonstra também o quê? O seu amor. E com Jesus não é diferente. Depois, mobilizadora. Ela me impele a sair do meu comodismo, para ir ao encontro de quem? De Jesus.
Não é? Se você fizesse a opção da novela, do sofá ou da janta, você estaria aqui hoje? Não. Então Jesus já te mobilizou para sair do seu trabalho, para sair da sua casa, para sair da sua escola, da faculdade e já vir direto para a igreja, porque se passasse em casa, corria o risco de não sair mais de lá. Então mobiliza e nos desestabiliza, porque Jesus começa a mexer com muita coisa errada que está dentro de nós, não é? Porque tudo aquilo que está torto, Jesus vai endireitando e colocando aonde? No caminho certo. Quando você fica com a coluna estragada, aí você vai ao médico ou massagista, ele põe sua coluna no lugar, não dói? Estrala, trec, trec, trec. Naquele momento a dor, a desconforto, mas depois, o que acontece? Você fica bem. Fala, nossa, mas como valeu aquela massagem, aquele treco-treco, né? Por quê? Porque eu melhorei. E a vida do cristão também é assim. Jesus vai estralar muito assim que está aí, né, dentro de você, que precisa ser endireitado. Pode ser desconfortante, pode ser um pouco difícil no início, mas depois, quando você recebe a vida da graça em Jesus, você fala, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me tirou do caminho errado e me deu a tua graça, certo? E esta experiência, ao mesmo tempo que ela é pessoal, que cada um faz com Jesus, ela também se torna eclesial. Isso significa o quê? Que é uma experiência de fé da igreja. Ninguém tem a origem da fé em si próprio. A fé que você vive e experimenta, você recebe de quem? De Cristo pela igreja. Uai, padre, quando que isso acontece? Quando você é batizado. Quando você é batizado, Jesus implanta no seu coração, pelo sacramento do batismo, a fé da igreja. A fé não é independente por conta própria, não é? Que eu faço de acordo com os meus moldes. Não, é uma realidade que se consolida, que solidifica onde? Na igreja. Porque hoje há aquele movimento assim, padre, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu ajudo as pessoas carentes, eu faço a minha oração todo dia, eu sou uma pessoa boa, mas eu não vou à igreja não. Não é? Não precisa não. O mesmo Deus que está lá na igreja é o Deus que está aqui na minha casa, e eu já falo direto com Ele, está tudo resolvido. Um fenômeno do nosso tempo, e você com certeza já ouviu 1, 2, 3 pessoas falar esse tipo de conversa aqui que o padre está dizendo, não é? Então, esta fé egoísta, eu comigo e Deus sozinhos, não é saudável. Porque se fosse assim, minha gente, Jesus não tinha fundado uma igreja, porque cada um poderia ter a sua fé própria na sua casa, e estava tudo resolvido, não é verdade? Então, a fé que nós recebemos de Cristo, vem pela igreja, e solidifica onde? Na vida em comunidade. Então, quem tem uma fé egoísta, sozinho na sua casa, tem uma fé também, sem ser solidificada, sem ser sedimentada, não é? É uma fé líquida, flácida, e pode ser que numa tempestade muito forte, ela vai para onde? Para água abaixo, certo? Então isso é muito importante. Vamos agora para a página 11. Ser católico, vamos ler esse subtítulo da página 11. Ser católico, a nós, como Pai, Filho e... Então, como que é o nosso Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos de novo? Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Por que o padre está fazendo o sinal da cruz? Porque tem muita gente que não sabe fazer o sinal da cruz. Eu observo muito, sou muito observador. Minha mãe fala desde pequena, esse menino é muito custoso, ele veio demais. Então às vezes eu vejo as pessoas chegando aqui na igreja, e elas fazem o saravá assim, ó. E acham que fez o nome do Pai. Então o nome do Pai é o sinal da cruz, que é o sinal do cristão.
Aqui eu estou de frente para vocês, mas se eu ficar de costas, nós vamos estar na mesma posição. Então em nome do Pai, do Filho, e agora? Do Espírito Santo, amém. Todo mundo aprendeu? Padre, mas isso é o óbvio, mas em tempo de paganismo, o óbvio tem que ser ensinado, porque nem todos sabem. Então nós devemos fazer em nome do Pai, com fé no coração, traçando em mim o sinal mais importante da minha fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Porque ser católico significa crer, aderir a um Deus que é de que forma? Pai, Filho e Espírito Santo, amém. Com a mão direita. Eu sou canhoto. Até seria perdoado por Jesus de fazer com a esquerda. Mas não justifica, porque o canhoto é muito inteligente e aprende com a mão direita. Não é? E o povo ficava pegando no meu pé no seminário. E você, quando for padre, vai dar a benção com a mão esquerda para o povo. Não dou, graças a Deus, com a mão direita. Né? Então, por que ser católico é crer num Deus que é trindade? Porque na essência de Deus, nós encontramos a essência de cada homem e de cada mulher. Qual é a única definição que nós encontramos na Bíblia de quem é Deus? Deus é... 3 pontinhos. Deus é... A única definição que você vai encontrar na Bíblia é de que Deus é amor. Mas hoje a gente pensa que amor é jogar pétalas de rosa do helicóptero em cima da casa do namorado, não é? É ir lá pegar champanhe, pegar mais não sei o que, jogar lá em cima perfume, declaração de amor. Amor é dar o carro para minha esposa. Nossa, ela nunca mais vai reclamar, porque quando ela reclamar eu passo o documento na cara dela e falo que eu amo e por isso que eu dei o carro. As pessoas pensam que amar é isso. Mas isso não é amor. Amar é uma decisão e é uma decisão de entrega de vida. E aonde que nós encontramos o maior exemplo de amor? Na cruz de Cristo, porque Ele nos amou, dando a sua vida até o fim. Santo Agostinho vai dizer: o Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Vamos repetir essa frase? O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Então qual que é a essência de Deus? O amor. E o amor de Deus se revela de que forma? Entregando a sua vida. Então você, pai e mãe de família, como que você ama os seus filhos? Entregando a vida por eles. Você, esposo, como que você ama a sua esposa? Entregando a vida por ele e por ela. Isso é amor. Certo? Não é somente afeto, atração física, desejo, prazer. Quando os casais vêm conversar comigo, às vezes da direção espiritual, eu faço uma pergunta célebre: você ama ele? Aí a pessoa fala assim: ah, padre, eu gosto muito da companhia dele. Nossa, a nossa conversa é tão boa. Eu falei: não perguntei se você gosta da conversa da companhia, perguntei se você ama. Né? E às vezes a pessoa vai ficando exprimida e de repente ela entende que ela ainda não ama. Então, o ditado diz: filho de peixe, peixinho é. Qual é a essência de Deus? Amor. Se nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, então qual que é a nossa essência? O amor. Se filho de peixe, peixinho é. Filho de amor, amorzinho. Então o que você é? Um amorzinho. E esse amorzinho é o que você tem de mais importante dentro de você, porque é o que diz respeito à sua identidade.
Nós não cremos num Deus egoísta, num Deus solitário, mas nós cremos num Deus que é comunidade, porque é Pai, Filho e Espírito Santo. E o amor de Deus é tão grande entre a Trindade, que se consolida de que forma? Criando. Saindo de si, não é um amor para si, um amor egocêntrico, um amor egoísta, mas é um amor de entrega, de doação. E como se dá a doação plena do amor de Deus no ápice da sua criação? O homem e a mulher. Compartilhar com o ápice da sua criação, que é o homem e a mulher, a sua essência. E qual é a essência de Deus? O amor. Por isso que nós cremos num Deus de que jeito? Pai, Filho e Espírito Santo. Então, crer, lá na página 11, o primeiro parágrafo vai dizer que crer é uma resposta obediente, consciente e livre ao apelo que Deus se revela por amor. Então aqui está a síntese, não é? A partir do momento que você reconhece que você é criada à imagem e semelhança deste Deus, e que Ele amou você tanto que foi capaz de te criar, você livremente obedece a esse chamado de maneira consciente e de maneira livre, aderindo a quem? A Ele, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Por isso que São João vai dizer, o amor de Deus foi derramado sobre os nossos corações. E a partir do momento que eu vou compreendendo isso, não tem como mais não amar a Deus. Então se prepare, que se você não ama a Deus, até o final desse seminário, você não vai dar conta de não amar mais a Deus. Não é? Porque você vai conhecendo, você vai mergulhando neste mistério, e você fala, meu Jesus, eu não posso perder mais tempo. Agora vamos para a página 12, o último parágrafo. Página 12, o último parágrafo. Acharam aí? Vamos ler juntos? Ser católico é, portanto, crer. Crer em Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a quem nos referimos como a Santíssima Trindade, o mesmo Deus revelado em 3 pessoas distintas. Ao Pai nos referimos como? Pois, por meio de seu amor, criou tudo o que existe. Ao Filho nos referimos como o Redentor, pois, por sua vida, morte e ressurreição, fomos resgatados e redimidos do pecado e de todo o mal. Ao Espírito Santo nos referimos como santificador, pois ele constrói, anima e santifica a igreja. Com a sua efusão, no dia de Pentecostes, é revelada plenamente. Então, o Pai é o que cria, o Filho é o que salva, e o Espírito Santo é o que santifica. Vamos repetir isso? O Pai é o que cria, o Filho é o que salva, e o Espírito é o que santifica. Os 3 agem sempre juntos, mas como são pessoas distintas, as suas missões também são distintas. Vamos pegar um exemplo. Criação. Quem cria? Deus, Pai, o Pai. Como que o Pai cria? Por meio da palavra. Faça-se a luz, e a luz foi feita. Separe o firmamento da terra, e assim separou o firmamento da terra. Quem é a palavra do Pai? Jesus. No início existia a palavra estava em Deus, a palavra era Deus e a palavra se fez carne. Então, se o Pai cria por meio da palavra, quem é a palavra? Jesus. Então, Jesus é a mão do Pai, usando aqui uma metáfora. E quando o Pai cria pela mão do Filho, o homem e a mulher,
é insuflado a vida. E quem da Trindade tem o poder de insuflar, de insuflar o vento da vida? O Espírito Santo. O sopro que anima a criação do Pai com o Filho é o Espírito. Então nós somos obras de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porque o Pai é o que cria, mas com a ação do Filho e do Espírito. Como que Jesus salva a humanidade? Ele salva a humanidade se entregando nos braços do Pai. Olha como que Jesus morre. Como é que estão os braços de Jesus? Aberto, pregado no quê? Numa cruz. E quem segura os braços do Filho? O Pai. E Jesus dá o último suspiro. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Quem ressuscita Jesus para o Pai? O Espírito. No dia de Pentecostes, estavam os apóstolos reunidos lá com medo, e de repente, quem entra? Jesus ressuscitado. E a primeira frase de Jesus é essa: a paz esteja convosco, não tenhas medo. E logo após, Jesus sopra sobre eles quem? O Espírito Santo, em Pentecostes. E aí vem a ação do Espírito Santo, línguas de fogo sobre a cabeça dos apóstolos. E cada um começou a falar na sua língua, e cada um entendia o outro, mesmo não sabendo a língua dele. E naquele momento, a igreja nasce, pelas forças da mão do Pai, que mandou o seu Filho, que ressuscitou ao terceiro dia, e que pela ação do Espírito Santo, mandou anunciar a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o dia do batismo, o que a igreja infunde dentro do seu coração? A semente do quê? Da fé. Gente, isso é lindo demais, não é? Quando a gente vai compreendendo, quando a gente vai se permitindo conhecer o que é que nós acreditamos. Por isso que toda a liturgia é trinitária, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós começamos com o nome do Pai e encerramos com a bênção em nome do Pai. Toda a liturgia eucarística é trinitária, fala do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Nós vamos saltar agora o tópico 2, porque daqui a pouco vamos entrar nele. E vamos para página 15, o tópico 3. Qual é o título do tópico 3 na página 15? Ser católico é viver como igreja, a fé na adesão a Jesus Cristo, em obediência. Palavra de quem? De Jesus. Então, para ser católico, para ser cristão, precisa ser obediente. E olha que tem muita gente aqui desobediente, de mamana caducando. Então, obediente ao poder da palavra, porque é a palavra que me molda. E Jesus quis nos oferecer a sua palavra através da igreja. Então olha que lindo o segundo parágrafo da página 15. Vamos ler juntos? O segundo parágrafo. Esta igreja é nossa mãe. Ela nos transmite o dom da fé e nos reúne na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gera-nos como novas criaturas nas águas do batismo. Alimenta-nos com a Eucaristia, o pão da vida. Santifica-nos constantemente com os demais sacramentos. Com presença do Papa, dos bispos, dos padres, diáconos,
que continuam a missão dos apóstolos, os primeiros pastores e missionários designados pelo próprio Jesus. Conforta-nos com o auxílio de Maria, mãe de Jesus e nossa, a primeira de seus discípulos e discípulas, com a presença dos santos e santas, grandes cristãos, modelos de... Isso você só encontra na Igreja Católica. Isso você só encontra na Igreja de Jesus Cristo, porque nas outras você vai encontrar algum destes elementos, mas não encontra a fé completa. Por isso que a igreja é nossa mãe. E às vezes tem que pegar o chicote, para pôr a meninada no eixo. Não é assim que mãe faz? Quando é desobediente, faz coisa errada, precisa ser educado para o seu bem. Então, qual foi a palavrinha que nós mais reforçamos no título aqui do tópico 3? Obediente. Obediência. A palavra que nos vem por meio da igreja, na qual nos oferta o dom da fé, para que, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, sejamos gerados pela água do batismo como novas criaturas, sendo filhos de Deus, sendo alimentados pela Eucaristia, que nos sustenta diante da nossa fraqueza e das dificuldades da vida, juntamente com os demais sacramentos, e sendo animados com a presença do Papa, dos bispos, dos padres, dos diáconos, dos religiosos, dos missionários, continuamos a missão de Jesus Cristo, que Ele mesmo confiou, sobre a proteção de Maria, que foi a primeira seguidora de Jesus. Esta fé completa você só encontra na Igreja de Jesus Cristo, porque se você for para outras, você pode encontrar até o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pode encontrar até o batismo, mas já não vai encontrar mais a Eucaristia, não é? Vai encontrar uns que se dizem ser bispo, mas é tudo bispo do Paraguai, não é? Tudo genérico, falso, porque não tem sacramento. Como é que vai ter bispo? É autotitulação. Então, vamos conhecer. Porque depois que a gente conhece a nossa fé, nós não a trocamos por nada nessa vida. Por nada. Porque ela se torna o nosso grande patrimônio. Depois, a igreja não é somente mãe, vai dizer o último parágrafo da página 15, mas ela também é mestra. Por que ela é mestra? Porque ela nos ensina a palavra de Deus e o caminho de Jesus Cristo, porque conhecendo o caminho de Jesus e a palavra de Jesus, eu serei obediente a Ele, e sendo obediente a Ele, eu me torno uma nova criatura, certo? Então isso é de fundamental importância. Depois, vire a página, tópico 4. Qual é o título do tópico 4? Ser católico é viver a fé como dom de Deus e dela dar testemunho. Eu aqui utilizo um exemplo que é muito acessível a todos. Quando você vai à casa de uma pessoa, seja de um parente, de um amigo, principalmente no domingo, de repente ele te chamou para almoçar. Aí chegou lá, minha gente, tinha frango caipira, tinha angu de milho verde, tinha quiabo frito, tinha picanha assada, tinha lasanha, tinha feijão tropeiro, tinha fricassê. Padre do céu, estou morrendo de fome. Eu também estou. Você vai, come aquele almoço maravilhoso. Quando você chega em casa e encontra quem não foi, o que você vai dizer? Ih, fulano, você perdeu. Aí começa, não é? A ladainha de todos os santos. Tinha fricassê, tinha picanha assada, tinha. Quem te ouve fala, para. Cala a boca. Porque a minha boca já está cheia d'água. Então, quando nós experimentamos o amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo na nossa vida, é algo tão bom.
Mas é algo tão bom que a gente não aguenta ficar com isso só para nós. Então a gente sai falando de Jesus, do amor do Pai, do Espírito Santo para todo mundo. Mas se a pessoa que ouve, fica até atiçada com a sua fala, não experimenta, ela nunca vai saber que gosto tem o angu, que gosto tem a picanha, que gosto tem o frango. Não é assim? A fé, minha gente, também é experiência. A partir do momento que nós experimentamos, nós temos que testemunhar sendo obedientes à palavra, sendo obedientes a Cristo, à igreja. Porque não adianta também eu falar uma coisa e depois viver outra. Aí a gente cai naquele ditadinho, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Então, a força de Cristo em nós, com a ação do Pai e do Espírito, é algo tão transformador, que vai mudando a nossa conduta. E mudando a nossa conduta, nós vamos testemunhando esta realidade para todas as pessoas que estão à nossa volta. Por isso que nós chamamos isso de testemunho. Mas hoje, grande parte do povo quer uma fé de self-service. Quem aqui já foi num restaurante self-service? Levante a mão, só para eu saber. 99%, pode abaixar. O que é um restaurante self-service? É um restaurante que tem várias comidas, vários tipos de comidas, não é? Aí você pega o seu prato e o seu instinto é colocar o quê? O que você gosta, só o que você gosta. Se tem lá uma beterraba, não gosto de beterraba, pula a beterraba, né? Aí vem a hora do ovinho de codorna. Nossa, adoro, padre, enche de ovinho de codorna. Aí vem o brócolis. Deus me livre de brócolis. Aí pula, tem o torresmo. Enche o prato de torresmo. Não é assim? A nossa tendência é de pegar o que gosta, colocar muito e descartar o que não gosta. E muitos fazem da fé um restaurante self-service. Até o momento que a fé é conveniente para mim, eu pego com abundância o que me interessa, mas na hora que a minha fé, a ação do Espírito Santo começa a cutucar o meu pecadinho de estimação, a minha vida torta, eu já dou um pulo para trás. Eu ir naquele grupo de oração, não vou não. Eu ir naquela missa daquele padre, ouvir aquela pregação dele, demorada daquele jeito, Deus que me livre, não vou não. Queremos uma fé de conveniência, uma fé de restaurante, uma fé de supermercado, uma fé de self-service. E o verdadeiro católico, o verdadeiro cristão, ou pega o pacote completo, ou não pega nada. Certo? Então se prepare. Jesus te dá a liberdade para escolher segui-lo. Mas a partir do momento que você toma a decisão em segui-lo, faz a opção por ele, ele não aceita concorrente nenhum. Nenhum. Ele quer exclusividade. Eu sou do meu amado e ele é meu. Vai dizer a palavra. Eu sou todo do meu amado e ele é todo meu. É uma relação tão íntima que não há mais separação disso ou daquilo. Não é? Eu trabalhei muito tempo com o setor juventude na arquidiocese e eu queria falar, eu sempre falava aos jovens, mas isso serve também para os velhos, não é só para os jovens não. Porque os jovens é assim, sábado à noite é da balada, né? O tuk-tuk, o toque-toque DJ, e é um cigarrinho, é uma massa-mamão, é um pega ali, pega aqui, tal, tal. Então, padre, na festa é a carne que reina. Né? No outro dia cedo, levanto, uma enxaqueca da ressaca, uma cabeça ruim, mas vou para a missa. Aí chegando na missa, é do Espírito. O mesmo que está na carcaça do pecado, no tuk-tuk, na massa-mamão, é espírito e é corpo, não há separação. João Paulo II vai dizer, nós somos um ser unidual. O que é um ser unidual? É um ser único, composto de corpo, matéria, carne e alma, espírito. Então, aonde está a dimensão espiritual, está também a dimensão material da carne. E aonde está a dimensão da carne, também está a dimensão do espírito. Lá no tuk-tuk da festa, não se beija um defunto.
Porque se fosse só a carne, seria um defunto, não é? Morto. É um ser que está animado por um espírito, por uma alma. Então, aonde está envolvida a dimensão espiritual, está envolvida também a dimensão corporal. E aonde está a dimensão espiritual, vice-versa. A dimensão espiritual envolvida com a corporal e a corporal envolvida com a espiritual. Não há divisão. Não há divisão. Nós somos uma unidade. E é necessário crermos nesta unidade, com todo o nosso ser, não só assim, pedaços, né, de crenças dentro de mim. Ok? Vamos agora para o capítulo 1. Esta primeira parte, o tópico 1, eu já falei aqui, mas vamos fazer uma breve pontuação. Eu dizia agora há pouco, somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é o quê? Somos criados à imagem e semelhança de Deus, que é? Se você é criado à imagem e semelhança de Deus, você foi criado para quê? Para ser feliz. Quem aqui quer ser feliz, levante a mão, só para eu saber se tem alguém. Pode baixar. Por que todo mundo quer ser feliz? Porque isso está no seu coração. Porque Deus implantou, quando te criou, a imagem e semelhança dele, que é amor, o desejo de ser feliz. Então, a fonte da felicidade está na fonte que é você. Qual que é a sua fonte? Qual que é a sua essência? Qual que é a sua fonte? Aonde está o segredo para a sua felicidade? E quem é amor? Deus. Qual a única definição que nós temos de Deus na Bíblia? Deus é amor. E hoje, qual é o nosso desafio? Eu quero ser feliz no tuk-tuk do mundo. Ah, padre, se eu não tiver o iPhone 20 da Apple, não sou feliz. Padre, se eu não trocar o meu carro, não sou feliz. Padre, se eu não fizer aquele viajão lá, não sou feliz. Padre, se eu não comprar minha chacrinha, meu apartamento, a minha casa, minha vida, não tem vida, logo não tem felicidade. Padre, se eu não passar o betume no meu cabelo, esticar, depois passar o botox no carão e tudo mais, padre, não sou feliz. Vamos colocando a fonte da nossa felicidade onde? Nas coisas deste mundo. E eu tenho provocado sempre nas pregações desta paróquia. Não se houve em fase da história nenhuma tanta evolução e tanta modernidade como a nossa, mas também nunca se houve em nenhuma outra fase da história da humanidade tanta gente infeliz como hoje. Olha o número de depressivos, o número de suicídios, olha o número de pessoas vivendo em estado de solidão. Olha o número de gente usando o Lexotan, o Rivotril e os venenos de rato para dormir, porque nem dormir dá conta mais. A fonte da nossa vida e da nossa felicidade está em quem? Olha lá qual é o versículo bíblico que está na página 21. Vamos ler juntos? Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça a vida eterna. Agora vai lá para o final da página 21, a frase de Santo Agostinho que está aí em itálico, com a letrinha mais deitada. Vamos ler juntos? Fizeste-nos para ti, Senhor, e o nosso coração está inquieto até que repouse em? Onde que o seu coração inquieto pode encontrar repouso? Em Deus. Aí tem aquela musiquinha antiga, né? Só em Deus o repouso encontrei. Não vou cantar porque eu sou péssimo para cantar, mas só para vocês, né, situarem. Ao mesmo tempo, precisamos compreender que nós somos seres limitados. E que temos as nossas fragilidades, os nossos defeitos, que geram os nossos pecados. Porém, hoje, um outro desafio é porque nós somos formados na cultura do super-homem e da super-mulher. Não posso chorar, não posso falar das minhas dores,
não posso expressar os meus sentimentos. Gente, por que as redes sociais deram tão certo? Porque ela vai na dimensão antropológica de cada homem e de cada mulher, que são seres de relação. O que se mais vê hoje nas redes sociais? As carinhas do Zap Zap, chorando, rindo, triste, alegre. As carinhas do Facebook, não é assim? Porque aquilo dali gera o quê? Uma expressão do que eu sinto. Mas uma carinha que você põe na mensagem do WhatsApp ou do Facebook, nunca vai conseguir expressar de maneira plena o que você está sentindo dentro do seu coração. E aí é necessário não trocarmos o que é real por aquilo que é virtual. Porque hoje tem família de 2, 3, 4, 5 pessoas que moram dentro da mesma casa, mas que conversam pelo WhatsApp. Olha a que ponto nós estamos chegando. Não sou contra as redes sociais, utilizo e acho que elas são importantíssimas. Mas elas não podem ocupar um lugar que não é delas. Porque não é uma mensagem deprimente, com a carinha chorando no Facebook, que vai resolver a sua depressão, a sua angústia existencial. Não é uma foto sorrindo com os dentes, com lente de contato. Descobri isso essa semana. Me falando de lente de contato, eu achei que era para os olhos, né? Não, padre, é para os dentes. Meu Deus, como que põe uma lente no dente, né? Lente de contato. Olha que ponto. As coisas do mundo vão chegando. Não, pode usar, se você tem, ótimo, não sou contra não. Mas vamos colocando a nossa existência, a nossa felicidade, as nossas buscas nestas coisas. E o que é essencial se torna relativo. E o que é relativo se torna essencial. Vire agora a página 22. E vamos para o tópico 2. Primeiro parágrafo do tópico 2, que da página é o segundo parágrafo. Acharam aí? Vamos ler juntos? Acharam? Vamos ler juntos? Deus não nos deixa sozinhos em nossos anseios e esperanças. Ele vem ao nosso encontro, mostrando-se como a origem da vida, Criador de todas as coisas, revelando-se na própria natureza. Ele oferece um permanente testemunho. Que isso, padre? Deus não criou ninguém, não. Eu vi foi do Big Bang, de uma explosão cósmica do espaço. Os jovens universitários, primeiro balde que chuta depois que entra na faculdade é o balde da fé. Deus vem ao nosso encontro, porque quando Ele nos criou, Ele deixou um espacinho aberto que só Ele pode preencher. Então, não é problema você ter desejos, de conquistar a sua casa, o seu carro, de fazer uma viagem. Mas não ache que só isso te fará uma pessoa plena, que só isso te fará uma pessoa feliz. Porque a lacuna que há dentro de você, que Deus deixou para Ele, só Ele pode ocupar para completar o quebra-cabeça. Peça nenhuma pode, até dar uma encaixadinha, força de lá, mas aquele lado assim que você encaixa, ele quebra no meio. Já brincaram de quebra-cabeça? Não é? A gente está lá animado, não, é essa peça. Aí aperta ela, mas a barriguinha dela é maior, não cabe. Você vai, ela vira, o beicinho para frente, igual você quando está nervoso. Não encaixa nas coisas, vira o beiço para frente. A lacuna que há dentro de cada homem e de cada mulher, que pertence a Deus, só Ele pode ocupar e só Ele pode completar. Porque enquanto a lacuna dele está vazia, falta alguma coisa na vida da pessoa. E não precisa você ir muito longe. Muitos estão aqui assim, porque já experimentaram o que o padre está falando.
Então, estamos aqui para conhecer, para esclarecer, para saber um pouco de nós, de onde eu vim, para onde eu vou, qual que é a razão de eu existir. Então, essas perguntas que partem da nossa essência e do nosso desejo. Acabamos de ouvir que Deus vem ao nosso encontro, e isso nós chamamos de quê? Revelação de Deus. Aí a gente vai agora para a página 23. Deus sempre quis se revelar ao seu povo. Ele nunca foi um Deus de mágica, de mistérios incompreensíveis. Pelo contrário, desde o início da história da salvação, Deus sempre caminhou com o seu povo e se revelou de diversas maneiras. Se revelou na sarça ardente quando falou com Moisés, não é? Se revelou quando deu os 10 mandamentos para o seu povo. Se revelou com o profeta Elias, que todo mundo esperava uma grande manifestação. Aí veio a tempestade, e depois Deus veio numa mansa, suave, brisa leve, não é? Então, se nós lermos todo o Antigo Testamento, vamos perceber diversas manifestações de Deus. Mas, chegando à plenitude dos tempos, Ele se revela de maneira plena. Se torna gente, tem cara, tem corpo, sente o que nós sentimos. E como nós chamamos a plenitude da revelação? Jesus, que se faz gente como nós. Nasce da barriga de uma mulher, se faz como criança, que tem que amamentar, colocar comida na boca, que faz as coisinhas na fralda, que a mãe tem que lavar, tem que dar banho, que vai crescendo, que vai aprendendo. Assume a nossa humanidade para nos redimir da grande pendência que nós tínhamos, que era o nosso pecado. E esse processo de humanização de Deus, é porque Deus queria divinizar a humanidade. Ele que era o ser divino pleno por excelência, se torna humano para fazer o que com a humanidade? A torná-la divina, sagrada. Aquilo que foi criado pelas próprias mãos dele. E é interessante que nós conhecemos a Deus, na fé católica, por 3 elementos. Quais são eles? Pegue aí, página 23. 3.1. O que está escrito aí o subtítulo? Sagrada Escritura. Depois vire a página 25, 3.2. Tradição. Depois vire a página. Olhe aí. Depois lá, página 27, 3.4. Magistério da igreja. Então, a revelação de quem é Deus, na fé católica, se dá sobre 3 colunas: Sagrada Escritura, tradição e magistério. Vamos repetir? Sagrada Escritura, tradição e magistério. Por que vocês têm que compreender isso? Porque vem um crente Zé Perequeté e fala assim: fulana, você reza Ave Maria, onde está isso na Bíblia? Porque nem tudo da fé católica está escrito na Bíblia por extenso. Os 3 fundamentos, os 3 alicerces que sedimentam a fé católica é Sagrada Escritura, tradição e magistério. Então, o que pertence à fé, que não está escrito na Escritura, vai estar onde? Na tradição ou no magistério. E é fé da igreja tanto quanto a Escritura. Porque o que vem da tradição e o que vem do magistério estão fundamentados onde? Na Sagrada Escritura. Então, por exemplo, a Ave Maria por extenso, você não acha ela na Bíblia.
Mas a primeira parte você encontra, lê Lucas capítulo 1, a fundamentação. Quem participou da missa domingo retrasado, solenidade da Assunção de Maria, o padre explicou isso na pregação, não é? E a segunda parte está onde? Na tradição da igreja. Naquilo que foi repassado de geração em geração, que constitui o único tesouro que nós chamamos a fé da igreja. E que compete ao magistério da igreja ensinar e guardar esta mesma fé. Então, rapidamente vamos entender o que é Sagrada Escritura, o que é tradição e o que é magistério. Agora a gente volta lá naquilo que eu pulei, porque lá está mais sintetizado, certo? Então vamos agora na página 13. Vamos lá? Página 13, último parágrafo. Acharam aí? Vamos ler o último parágrafo da página 13? Por Sagrada Escritura, entendemos os 46 livros do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento, compreendidos como sagrados e inspirados. Eles contêm a palavra revelada de Deus e são alimento para a nossa fé e conforto espiritual para a nossa caminhada. Alimento e conforto, pois a palavra não somente nos auxilia quando dela necessitamos para a evangelização de outras pessoas, de fato, quando a lemos, nós somos os primeiros. Tem gente que diz assim: ah, padre, eu não posso comungar, eu não venho na missa não. E eu sempre digo, na missa nós temos duas mesas. Nós temos a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Nós acabamos de ler que a palavra de Deus é alimento. E a Eucaristia, o que a gente faz com ela? Come. É o quê? Alimento. Eu sou o pão vivo descido do céu. O Concílio Vaticano II, no seu documento sobre a liturgia, chamado Sacrosanto Concílio, vai dizer que estas duas mesas têm a mesma dignidade na única celebração do mistério pascal de Cristo, que nós chamamos de Eucaristia. Então, a criatura que por uma situação irregular que vive, está impedida de receber e de comungar a Eucaristia, o que é que ela pode se alimentar? Da palavra de Deus, que também é alimento. Por isso que toda missa nós temos no mínimo 3 leituras. Primeira leitura, Salmo e Evangelho. No domingo nós temos 4, que é a primeira leitura, Salmo, segunda leitura e Evangelho. Além da pregação, que é a contextualização da palavra para a vida. E de onde que nós tiramos isso? Da palavra de Deus. Quantos livros tem a Bíblia? Quantos? Hoje saiu o censo da educação no Brasil. A maioria dos brasileiros não sabem fazer contas básicas de somar, multiplicar e dividir. Quanto é 46 mais 27? 70 aí? Quem dá mais? 70 aí? 3, não é? 73. Quantos constitui o Antigo Testamento? 46. E quantos constitui o Novo? Então, tudo isso nós chamamos de Sagrada Escritura. E popularmente nós falamos a Bíblia. Não é? Por que nós chamamos de Bíblia? Porque a palavra Bíblia vem do grego. Isso você vai encontrar lá no primeiro parágrafo da página 24. Vem da palavra grega biblos, que significa livros. Então a Bíblia é o quê? Uma biblioteca, é uma coleção de livros. E a palavra Bíblia vem do grego biblos, que significa o quê? Livros. Então, depois vocês vão ler em casa, toda a página 24, certo? Então, a primeira parte da Bíblia, como que nós chamamos?
Como que chama a primeira parte da Bíblia? Antigo Testamento. E a segunda parte? Quantos livros tem a primeira parte? E quantos livros tem a segunda? Parabéns, vocês são ótimos alunos. Não é? Então, o Antigo Testamento, composto por 46 livros, diz respeito à revelação de Deus na Antiga Aliança. Como Deus se manifestou na história até a plenitude, que é a chegada de seu Filho. E depois nós temos em Jesus a nova e eterna aliança, na qual nós encontramos toda a história onde? No Novo Testamento, que vai dos Evangelhos até Apocalipse. Certo? Então, quem sabe o segundo módulo do seminário de fé católica pode ser sobre a Bíblia. Porque é muita coisa, não dá para eu falar aqui tudo hoje. Tá bom? Então, qual é o primeiro alicerce que sedimenta a fé católica? Sagrada Escritura. O segundo, tradição. Agora volta de novo lá na página 14. Página 14. Olha o tanto de coisa para vocês lerem durante a semana. Nossa, mas vai ser bom, hein? Até os preguiçosos para a leitura vão pegar no chifre do boi. Vamos ler juntos o que é tradição? Primeiro parágrafo da página 14. Por tradição, palavra que significa: entendemos o processo e o conteúdo da transmissão da verdade revelada, proveniente, primeiramente, do anúncio dos portadores originais da revelação cristã, Jesus Cristo e os apóstolos, continuada posteriormente na igreja por obra do Espírito Santo. Então aqui, São João no seu evangelho vai dizer: todos os livros do mundo seriam pequenos se a gente fosse colocar tudo. Então, aquilo que não está no evangelho, nas leituras bíblicas, mas que fazem parte do patrimônio de fé do povo cristão, do povo católico, veio por qual fonte? A tradição ensinada de maneira oral. Gente, a maioria dos nossos bisavós, dos nossos avós, eram analfabetos. E como que eles ensinavam a meninada? Por meio da tradição oral. Aquilo que eu ouvi do meu bisavô, que eu ouvi do meu avô, que passou pelo meu pai, pela minha mãe, chegaram até mim. A palavra de Deus também, a Sagrada Escritura, antes de ser escrita, redigida, ela foi transmitida por vários séculos de maneira o quê? Oral. Só depois de muito tempo, aquilo que era transmitido de maneira oral foi o quê? Escrito. Mas nem tudo foi escrito na Bíblia, porque a Bíblia não precisava escrever tudo. A Bíblia precisava escrever o que era essencial. E às vezes a gente quer pedir da Bíblia o que ela não precisa nos oferecer, porque está em outras fontes que consolidam a nossa fé. Por exemplo, a tradição. A Ave Maria é uma oração que pertence a quê? A tradição da igreja, que foi transmitida de maneira oral, não é? Principalmente quando a missa era em latim, a língua oficial da igreja. Quem não sabia o latim rezava o quê? O terço. E até hoje tem muitas pessoas idosas que vêm para a missa e rezam o terço. Porque isso foi um hábito que ela aprendeu com a bisavó, com a tataravó, com a mãe, com a tia. E ninguém tem o poder de tirar isso dela. Porque faz parte da sua tradição. Então, qual é o segundo elemento, qual é o segundo alicerce que consolida também a fé católica? A tradição. E aí depois vocês vão poder ler em casa, não é? A partir da página 26, que traz uma outra breve explicação do que é a tradição. E por fim, né, para nós encerrarmos, porque só falta 5 minutos, o magistério. Vamos ler agora a página 14, o último parágrafo. Vamos lá? Por magistério da igreja, a palavra...
do Colégio dos Bispos, em comunhão com o Papa, Bispo de Roma e sucessor de São Pedro, que em nome de Jesus Cristo tem autoridade de interpretar autenticamente a palavra de Deus, escrita, sagrada escritura ou transmitida tradição. Além disso, o magistério da Igreja, assistido pelo Espírito Santo, nos orienta de modo seguro na vivência de nossa fé, na alegria da esperança e da caridade. Ajuda-nos a compreender que em nossa fé não é simplesmente subjetiva e individual, ela é comunitária, não só por ser partilhada com os outros e vivida em união com eles, mas também por ser dom do Espírito Santo, concedido a todos os que a professam e dão testemunho de Jesus Cristo. Na Igreja Católica Apostólica Romana, você tem o selo de qualidade. Hoje, se você quer comprar um alimento que não coloque a sua saúde em risco, o que você olha? O selo de qualidade, não é? Ali teve inspeção, teve fiscalização, e eu posso comprar aquele produto porque aquele selo garante que o produto é bom. Um exemplo bobo do nosso cotidiano para entender o seguinte: quando Jesus chamou os 12, ele instituiu o grupo dos apóstolos e confiou a eles a missão de anunciar a palavra dele. Ide e anunciai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, esta missão foi confiada aos apóstolos, e dentro do grupo, Jesus instituiu a cabeça dos 12, que era Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja. Tudo aquilo que ligares na terra, será ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra, será desligado no céu. Então, Jesus institui o grupo dos 12, e dentro da igreja, nós temos a sucessão apostólica, por meio do sacramento da ordem, que nós chamamos de bispos. Então, quem são os bispos? Os sucessores dos apóstolos. E eles recebem da igreja, por meio do sacramento da ordem, a chancela para ensinar a verdade da palavra de Deus contida na Sagrada Escritura e na tradição. Então, na Igreja Católica você tem a chancela da verdade, do ensinamento daquilo que é de Jesus. Porque em outros lugares vocês vão encontrar a palavra de Deus instrumentalizada para resolver o meu problema, mas no final, se não tiver uma qués, não está resolvido o problema. E aí eu pego a palavra de Deus, instrumentalizo essa palavra e ensino do meu jeito. E crio uma religião que atenda às expectativas do nosso mundo. Se você ligar a sua televisão e passar 20 canais que tem lá de igrejas, você nunca vai encontrar um testemunho de uma pessoa dizendo que depois que ela encontrou a Cristo, ela começou a amar mais, ela perdoou mais, a vida dela foi transformada, porque ela entendeu que o foco não seria mais ela, mas seria Cristo. Que tipo de testemunho que você encontra? Eu era corcunda de Notre Dame, depois que eu vim aqui, recebi a cura, agora eu estou andando. Nossa, eu estava com o demônio no meu corpo, eu fumava, eu cheirava cola, e depois, agora eu sou... E eu era pobre, vendia marmita ali na feira do Canedo, agora eu sou empresária, tem 10 franquias no meu nome, tal. É ou não é assim os testemunhos? Você já ouviu um testemunho da pessoa falar assim, que ela mudou o coração, que ela mudou as atitudes dela? Você não ouve.
Está vendo? Tanto que vocês se enganam fácil. Gente, eu fico nervoso. Que povo boboca. Como é que se deixa levar por isso? Então, o magistério da igreja, por meio da sucessão apostólica, confiada hoje de maneira real aos bispos, sucessores dos apóstolos, e ao sucessor de Pedro, que nós chamamos de Papa, garante a nós o ensinamento reto da palavra e da doutrina. E aí nós vamos começar a ser os errados, porque a partir do momento que a gente não vende milagre, que a gente não vende cura, a igreja lá está esvaziando. Diz que tinha 2 irmãos, um era padre e o outro era pastor. E diz que a igreja do pastor cheia e a do padre vazia. Aí era dia das mães, foi todo mundo almoçar na casa da mãe, e a mãe era a mesma, né, porque eram irmãos. E aí vocês sabem como é que é o almoço de família, né, todo mundo dá um pitaco na vida do outro. Aí tem as cunhadas, tem as primas, tem as tias, tem os homens que enchem a cara para ter coragem para falar alguma coisa depois que a cara está cheia, né? Então almoço de família vocês sabem como é, tem de tudo um pouco. E aí, na altura do almoço, começou a conversa. Nossa, mas vocês viram? Desse jeito. A igreja do pastor fulano de tal está tão cheia, e a do padre ciclano, tadinho dele, vazia demais. Você chega lá, tem meia dúzia de ovelhas, né? O restante, todo mundo foi embora. Foi todo mundo embora. Aí, na altura da conversa, o pastor vira para o padre, que era irmão dele, e falou assim: sabe por que a minha igreja está cheia e a sua está vazia? Porque eu anuncio a mentira como verdade, e você anuncia a verdade como mentira. Não basta ter a verdade que é Cristo. Não basta conhecer a verdade que é Cristo, se eu não anuncio Cristo com convicção como eu acredito. Porque o anúncio é consequência da experiência pessoal que eu faço com Cristo no meu interior. Não adianta eu como padre chegar aqui todo molengão, falar assim: olha gente, o evangelho é bonito de hoje, não é? Olha lá o que Jesus falou, que não é o que entra pela boca, mas é o que sai do coração. Como é que está o coração de vocês, gente? Hein? Aí vocês lá no mundo da luz. Não! A palavra tem que incomodar, a palavra tem que cutucar, a palavra tem que pôr a coluna no lugar, a palavra tem que fazer sentir. Mas é necessário abrir o coração. Nós temos tudo, pacote completo, com tudo, pacote da fé. Então o magistério tem por missão ensinar o que é certo, a verdade que é Jesus Cristo. Agora, para encerrar, síntese, página 29. Síntese, página 29. Vamos ler juntos? A fé da Igreja Católica tem suas fontes referenciais na Bíblia, ou Sagrada Escritura, na tradição da Igreja e no magistério da Igreja. A fé é a resposta generosa do ser humano a Deus, que vem ao seu encontro com infinita bondade e com o desejo de dar sentido pleno à esperança, à vida do ser humano. Ninguém cria por si o conteúdo da fé católica. Nós a acolhemos com alegria e gratidão como um dom precioso, uma herança recebida dos apóstolos por intermédio da Igreja. Amém.